seguimento ao nosso estudo do livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 22 em diante, que vai nos dizer assim: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. João capítulo de número 1, versículo 29, diz assim, parafraseando a outra subtópico, a qual nós estamos dando o tema principal. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amado Deus, amado Pai, querido Senhor Jesus, Supremo Criador dos céus e Criador da terra, em uma noite, meu Deus, como esta, o teu filho, meu Deus, foi ali aprisionado como um transgressor, mas eu quero te louvar, meu Deus, que tudo estava nos teus planejamentos. E nesta noite, meu Pai, a qual nós estamos para ouvir, meu Deus, a tua palavra esta, meu Deus, que deu, meu Pai querido, a liberdade, e continua, meu Deus, dando a liberdade por intermédio do teu Filho amado. Pedimos a tua bênção estabelecedora de forma verbal. Pai, abre o nosso coração, abre o nosso, meu Deus amado, entendimento. Meu Deus, para isso acontecer, meu Deus amado, se faz necessário nós permitir o Senhor fazer isto. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, para que possamos, meu Deus, entender, interpretar, Senhor, aquilo que o Senhor quer para com cada um de nós. Seja bem-vindo, meu Deus, a esta mensagem, bem como o teu Filho e o meu amigo Espírito Santo e Consolador amado. Pai, eu confesso ao Senhor que eu vim nesta noite uma vez mais para ouvir a tua voz, que eu venha, meu Deus, ser o teu porta-voz, meu Deus, a tua igreja, e a quem está nos acompanhando pela rede social. Assim te peço, meu Deus, ser conosco e ser com a minha vida, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus amados. Meus queridos, graças a Deus por esta palavra, que o nosso Deus, pela sua bondade, Ele presenteia-nos, porque essa palavra, ela é única, e por ser ela única, ainda que alguém queira escrever qualquer palavra, não se igualará. Às vezes você vê em certas reflexões, você admira a reflexão, mas essa reflexão, ela só vai mexer com o teu ego, né? Não vai mexer com a tua estrutura espiritual. Ela pode até mesmo te trazer um despertamento, mas essa reflexão, ela não vai trazer uma libertação. E detalhe, se tratando da palavra do Senhor, eu e você somos simplesmente testemunhas,
por aquilo que ela nos narra. E bem verdade, se houvesse aqui alguém do tempo de Jeremias, eles iriam de fato, meus amados, ser testemunhas ambulantes. Mas eu e você somos testemunhas ambulantes no que tange, no que a própria Bíblia Sagrada, em toda a sua efetividade, narra. E quando ela nos narra esta evidência e nós a obedecemos, cada um de nós passamos a sermos pessoas beneficiadas pela mesma. E detalhe, existe a admoestação para que nós não venhamos sermos pessoas pagadoras daquilo que nós cometemos. E existe também a palavra que vem como justiça, né? O interessante é que nenhuma evidência escrita aqui na Bíblia Sagrada será anulada para os tempos atuais, porque o Deus é o mesmo, o povo torna-se diferente, mas os hábitos e os costumes, infelizmente, são praticamente quase que a mesma coisa. Por quê? Porque ainda existem pessoas que não dá ouvidos ao Senhor, somente escuta, vira as costas para o Senhor. Mas existe aquele que vive uma transição de vida totalmente diferente, que prefere obedecer do que a desobediência. Tratando-se, meus amados irmãos, de povo, nós somos do povo que narra-se de uma nação gentia. E a evidência do povo de Israel, que o povo de Israel teve a oportunidade de contemplar milagres, né? A própria presença de Deus, onde muitos patriarcas tiveram, os apóstolos tiveram a oportunidade de ver o próprio Filho de Deus. E o versículo de número 29 do capítulo 1 de João vai nos falar justamente sobre isto, onde falamos aqui anteriormente a diferença de tirar e retirar. E o Senhor, pela sua bondade, através do seu Filho amado, Ele nos tirou do Egito espiritual. Posteriormente, algumas testemunhas cristocêntricas, elas vivem essa transição insignificativa, porque não deixou o Evangelho em toda a sua totalidade fazer a transformação como deveria ser o homem transformado. Ainda agora há pouco a Gilvane estava louvando o hino aqui. Eu sei que quando ela estava louvando o hino aqui, passou pela cabeça dela o que ela transitou dentro daquele hospital, porque a filhinha dela estava ali enferma. Nenhuma mãe quer ver o seu filho hospitalizado. Se está hospitalizado é porque está doente. Porém, tudo isso, meus amados irmãos, que acontece em nossas vidas, onde não deveria ter acontecido e acontece,
É porque eu e você passamos por essa transição, né? Por causa da ação de pecado de Adão e Eva. E nós, como somos pessoas leitores da Bíblia Sagrada, este é o pronunciamento certo, nós somos os leitores. Nenhum de nós somos isentos, nenhum de nós somos isentos de vivermos uma recaída, nenhum de nós. Mas Jesus diz com propriedade que nós deveríamos cada dia vigiar e orar, porque o espírito estava pronto, mas a carne era fraca e continua, né? O Senhor Jesus dizendo a você e a mim na noite deste dia, porque infelizmente nós temos esta natureza. Deus tem a sua natureza de Deus perdoador, Deus amoroso. Jesus, ele tem a sua natureza de um Salvador e intercessor. O Espírito Santo, ele tem a sua natureza de consolar, de convencer. Mas infelizmente, meus amados, eu e você queremos viver um egocentrismo, uma individualidade, um partidarismo. Queremos viver um tipo de independência que não está pautada na Bíblia Sagrada. Pelo contrário, se eu e você passarmos a visualizarmos em sua totalidade a Bíblia Sagrada, volto a dizer, nenhum de nós estamos isentos disso, não, pelo contrário. Mas se eu e você vivermos uma vida inteiramente pautada na palavra do Senhor, seremos mais diferentes. Por que eu apresentei a Gilvânia como exemplo? Eu só estou aqui apresentando um exemplo de cerca de doença física. A nossa vida espiritual, meus irmãos, ela é assim, ela oscila. E por ela ser oscilante, e quando ela está aqui, é aqui que nós temos que permanecer no Senhor. Porque se nós não permanecermos no Senhor, aquilo que Paulo disse, é na fraqueza que eu estou forte. Poderia muito bem dizer, olha, é na força que eu estou forte. Não, ele está dizendo, é na fraqueza que eu estou forte. É ali que eu estou buscando mais a presença do Senhor. É ali que eu estou buscando mais a evidência de Deus na minha vida, para eu não viver uma vida fraquinha na presença de Deus. Por que o povo de Israel, meus amados irmãos, vivia todo o tempo fraco, decadente, anêmicos espiritualmente falando? Sabe por quê? É porque eles eram este tipo de pessoa. A temática principal: quem tu dizes que és? Um progressista ou um regressista? O interessante é que o povo de Israel, eles evidenciaram um negativismo espiritual. E eu e você, nós temos a Bíblia Sagrada todos os dias em nossas mãos, e eu e você não tomamos ela para nós constantemente em evidência. Deixamos às vezes ela de lado, deixamos de mergulhar em sua profundeza que não tem fim, para mergulharmos em coisas que vai nos favorecer fisicamente, materialmente, carnalmente, e deixamos infelizmente aquilo que precisaria de fundamentação de lado. O que vai me fundamentar, o que vai te fundamentar, é eu e você estarmos diante da presença do Senhor. Senhor, eu estou aqui precisando da tua ajuda. Porque às vezes, meus irmãos, as pessoas estão doentes, elas vão lá tomar soro, pastor Delmírio. Ou seja, ela vai tomar um coquetel na veia. Hoje as pessoas não querem mais tomar um coquetel espiritual, irmão Ismar. Entenda de uma coisa do que Deus está tratando na noite deste dia para você e para mim. Na medida que eu e você vamos para a enfermaria do Senhor, a nos tratar com o Senhor, porque Ele é o médico dos médicos. Ele vai dar o remédio necessário para você e para mim.
Ele vai nos dar o alimento necessário para você e para mim. Ele nos ressalta o que está acontecendo comigo e com você pela sua palavra. Mas as consultas, infelizmente, estão andando a caminhos tortuosos. Estamos nos alimentando de certos alimentos que não vai nos favorecer nenhuma estabilidade espiritual. Estamos tomando remédios espirituais errados. E detalhe, por causa desses alimentos, por causa desses remédios, existe um agravante espiritual. Por causa dessas questões, vai existindo outros tipos de doenças. E detalhe, meus queridos, essas doenças que passam a ser existentes no nosso corpo espiritual, leva à morte. Porque a gente consulta médico errado, toma remédio errado. Em vez de tomar um coquetel, ele está tomando um outro tipo de coquetel, que não é nem coquetel. Se você quer ter uma resposta de Deus para a tua vida, espiritualmente falando, venha para a palavra do Senhor. Porque você e eu estaremos nos consultando com o médico certo, e ele vai lá dar para você e para mim uma receita de medicamento necessário, onde vai suprir a nossa necessidade. E eu tenho por certo, meus amados irmãos, que este remédio, que é a palavra do Senhor, ela vai te dar uma saúde a qual teu corpo espiritual necessita. Ele receitou para o povo de Israel a seguinte palavra: ei, israelitas, ouve a minha voz, por intermédio do profeta Jeremias. Eu estou ordenando a vocês: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Irmãos, o que eu vou falar aqui, isso aqui é sério. Deixa eu aqui parafrasear uma coisa para você entender do que Deus está dizendo para você e para mim hoje. Tem gente que é assim. Tem gente que não quer. Eu vou só aqui fazer uma comparação. É do mesmo jeito na igreja. Tem gente que é assim, que quando ele quer ouvir receita de alguma medicação, ele vai no YouTube, ele vai lá no Google. Aí a pessoa vai lá e vai tomar aquela medicação, pastor Delmiro, sem se consultar com o médico, né, com o clínico geral. Aí ele vai lá no YouTube e fala: eu estou sentindo isso daqui. Aí passa lá, aí a pessoa vai tomar um remédio que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa está tomando. É assim, infelizmente, nas igrejas. Tem pessoas que estão indo a endereços a qual esse endereço está totalmente errado. Não tem profecia maior do que a palavra do Senhor. Não tem ordenança maior do que a palavra do Senhor. Daí a pouco o pastor Deus estava me mostrando uma coisa aqui na Bíblia. Pastor, a Bíblia tem resposta para tudo. Ele me mostrou uma coisa aí que eu já sabia. Uma quantidade X de referências bíblicas naquilo que ele estava acabando de me mostrar.
aquilo que eu sempre falo aqui na igreja, quer ver como é que está a tua vida, vá para a palavra do Senhor. Mas quando você vir a palavra do Senhor, você não pode se comportar como está aqui o versículo de número 24. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para frente. Ou seja, eles não quiseram eles ouvir o diagnóstico de Deus. Porque o diagnóstico de Deus, Hernildo e Damião, é mais pesadérrimo. Não vai mexer com o ego dele, não vai fazer ali, agora eu estou me sentindo bem. Não. Vai pisar no calo dele, que ele vai sentir aquela dor que ele não queria sentir. Vai mexer onde ele não queria que viesse ter mexido. É porque nós, na verdade, temos certos hábitos de vida, que o nosso corpo espiritual se acostuma, se adapta com aquilo. E por estar adaptável o corpo, aí quando vem aquela palavra mais pesadérrima, a pessoa se sente mal. Ela vai dar um grito maior. É basicamente você colocar a sua mão em certa localidade e alguém bater na tua mão sem querer, você não vai fazer a tua mão permanecer e você vai retirar a mão. Assim sou eu, assim é você. Porque quando a palavra do Senhor pega mais pesado, a gente se retira, meus irmãos. Foi o que aconteceu com eles. Eles se retiraram, andaram para trás e não para frente. Não adianta a gente querer tapar, volta a dizer, tapar o sol com a peneira, meu querido, meu irmão. Se Deus está dizendo para você e eu vivemos uma vida em comportamento que vem agradar a Ele, porque Ele quer que nós venhamos viver desta forma. Porque no céu a qual eu vou morar, você também vai morar. Não queira eu e você pensar que vamos viver no céu da forma que nós pensamos. Não, nós só vamos morar no céu é da forma que a palavra do Senhor diz como ela deve. Está falando. Agora há pouco ele estava sussurrando, não é fofoca, é informação. Falando comigo algumas coisas aqui no meu ouvido. Pastor, o negócio é assim, 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 porque foi assim, assim. Não é fofoca, é informação. Aí eu te faço uma pergunta, pastor Delmílio. Com esse comportamento, quando nós estávamos conversando, como é que a pessoa dessa vai para o céu, pastor Delmílio? Jesus disse com propriedade, eu estou dentro da mensagem. Eu estou dentro da mensagem. Jesus disse, não foi eu que disse, foi Jesus que disse, que Ele veio, foi para os doentes. Qual é o são, irmão Orismar, que precisa de médico? Nenhum precisa de médico. É o doente que precisa de médico. Infelizmente, a nossa igreja dos tempos atuais, como sempre fala aqui na igreja, hipocrisia de certos pregadores. Eu sei que isso não tem aqui. Tem aqui sim. Tem aqui no campus da Operária. Tem em todos os cantos gente doente. Mas está aqui a palavra do Senhor. Se tu quiser viver a vida enferma, continue do jeito que você está. Mas se você quer viver uma vida sã e sadia, pratique a palavra do Eterno. Meu Deus, Deus não vem buscar uma igreja doente. Ele vem buscar uma igreja sã. Qual é o
o paciente que vai permanecer usando o remédio que ele pensa que tem que usar? Nenhum. Qual é o doente que não quer ficar são? Vamos lá. Naamã, ele queria, qual é o nome do rio que ele queria ir? Os rios lá, vê aí. Ele achou que por ele ser um bonitão, bambambam, né, o preferido do rei, não, tu vai mergulhar no Jordão. É basicamente, tu tem que tomar bezetacil. Hoje em dia não está mais, né? Tu tem que tomar bezetacil, não, mas tu tem que tomar bezetacil. Antigamente, quando era metiolate, meu irmão, o Hernildo não era nascido nesse tempo, nem o Hernildo nem a Daiane. O senhor, quando machucava, quando tacava o metiolate, meu irmão, aquilo doía. E a lepra de Naamã era uma lepra branca, que não podia ter contato com nenhum tipo de sujeira. Qual é o nome do rio? Fala aí. Pois isso é nome de rio? Abana e Farpar. Pois pronto, está bem aí. Queria mergulhar. Não, é água cristalina. A minha pele, tanto que eu só tomo banho lá. Presta atenção no que Deus está falando hoje para você e para mim. A Gilvânia louvando aqui, e Deus mudou o negócio todo. Eu ia falar sobre Boaz de novo, mas é de novo. Aí Deus, não, tu vai falar sobre isso daqui hoje. Então tá bom, se eu sou obediente, então vou falar o que Deus está mandando dizer. E a Gilvânia louvando aqui, e Deus disse: é sobre isso daqui que tu vai falar hoje. Porque tem gente, meu irmão, que a receita está na mão dele, mas só que o remédio é caro, pastor Delmílio. Meu irmão, ser obediente é caro. A obediência custou a morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Meu irmão, é melhor você obedecer do que você sacrificar no outro dia. Obedecer machuca, constrange o nosso ego, constrange a nossa estrutura. Eu vou falar que Deus está mandando aqui nesta noite, neste dia. Tem gente, pastor Delmílio, que quer construir aquela vidinha velha, aquela vidinha macabra, pobre, aquela vidinha velha sem sentido, aleluia. Não tem coragem de pedir perdão para o irmão, não tem coragem de pedir perdão para a irmã. Sabe o que é isso aí, meu irmão? É doença. Mas Jesus está mandando te dizer hoje. Eu disse um tempo desse para alguém, vou dizer de novo. Agora aqui vamos acabar com essa macacada aqui em nome de Jesus de Nazaré, aleluia. Tem gente que lá na plateia está dizendo que o pastor está com indireta. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Eu não estou com indireta, não. Eu estou falando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se eu tiver alguma coisa com meu irmão, Deus está me chamando de assassino. É de assassino. E obedecer é caro. O orgulho não deixa a pessoa pedir perdão. Mas a receita está aqui, ó. Está aqui. Tem que obedecer. Tem que se submeter. É na obediência que Deus trabalha. A receita está na mão. Não, é muito caro. Aí sai, meu irmão, pesquisando para cá, sai pesquisando para lá. Aí começa. É desse jeito. A vida espiritual não é diferente. Está uma lista, basicamente,
uma lista de supermercado. Aí começa a comprar, isso não dá, isso não dá, isso aqui dá. Isso aqui dá. Eu vou, isso aqui mais ou menos, mas eu vou riscar aqui também. Me prova na Bíblia Deus riscando alguma coisa que ele disse. Me prova na Bíblia, nesta receita, Jesus, que é o livro do Apocalipse. Me prova na Bíblia o próprio Deus riscando o que ele disse, a receita dele. O próprio Jesus teve que submeter à ordem do Pai. Quando ele queria, parece que eu estou vendo Jesus lá no Getsemane, orando, a oração sacerdotória, o Gabriel ficou assim, ó, com a orelhinha dele bem para cima, que nem cachorro, daqueles cachorros americanos. Americano não é aquele magrelinho, o Pete. Pai, desse jeito, meus irmãos, Jesus, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aí o Gabriel, opa, é esse daí que não vai ser, que vai esmagar minha cabeça. Aí ele terminou, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Ele literalmente se submeteu à receita do Pai. Aí nós temos a receita em nossas mãos, mas nós não queremos nos submeter a ela, porque infelizmente faz parte dessa natureza ruim. Porque quer continuar doente, quer continuar enfermo. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque a receita é a palavra dele em santificação. A Bíblia diz: santifiquemo-nos, meus irmãos. A Bíblia diz que quando Deus disse a Moisés que ele iria se apresentar ao povo, disse: Moisés, oi Senhor, fala para o meu povo se santificar, porque eu vou me apresentar a eles. Meu Deus, eu sinto nesta noite a graça de Deus na minha vida. Jesus está voltando. Ele está pedindo para a sua igreja nesta noite: te santifique, igreja minha. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando, irmã Wanda. Ele está voltando, irmão Socorrinho. Ele está voltando, Caio. Ele está voltando, Vitória. Ele está voltando, Sofia. Ele está voltando, Maria Antônia. Ele está voltando, ele está voltando. Jesus está voltando. Ele não vem buscar uma igreja doente. Não. Mas infelizmente tem aqueles que querem viver na vida mesquinha, na enfermidade, na dependência. Entenda, brincadeira à parte, mas isso é sério. O que eu vou falar aqui, me perdoa dessa aplicação, mas eu preciso falar isso na noite deste dia. Tanto o sexo masculino como o sexo feminino, eles precisam passar por uma vistoria. A mulher, para não dar câncer no útero, e o homem na próstata. Tem homem que ele é machista e tece tal pronunciamento que diz: eu não faço isso comigo. Isso é machismo. Tem mulher que não faz tal coisa, não faz o procedimento por questão de vergonha.
ambas as partes. Aí quando passa o futuro, vem um diagnóstico: câncer no útero, câncer na próstata. Aí vai sofrer as consequências. Que hoje as pessoas passam pela quimioterapia, radioterapia, para dar mais um tempo de vida para a pessoa, mas ela vai morrer. Na igreja não é diferente. Tem pessoas que infelizmente fazem da mesma forma, cometem o tal comportamento, que não querem fazer certos exames com o Senhor, porque aquilo ali vai trazer para ele constrangimento. E Deus: faça isso. Ele diz: não faço, porque é constrangimento. Sabe o que eu acho interessante? É as pessoas da legalidade, aquilo que o diabo fala, coloca na cabeça dele, coloca na cabeça dela. Estão ouvindo a voz do adversário. O interessante é que quando o diabo fala, ele não se sente ofendido e nem constrangido, porque aquilo que eu sempre digo e repito uma vez mais, quando é aplicado, é aplicável, eu aplico: que pecar é bom, porque se pecar fosse ruim, ninguém pecava, mas a consequência do pecado é o quê? A morte eterna. Mas Deus essa noite está tratando como médico para a sua igreja, e por ele ser o médico dos médicos, ele está dizendo: ei, aquela enfermidade que tu dizia que não tem jeito, eu tenho capacidade de te restaurar. A capacidade do Senhor é tanto física como espiritual. Nas entrelinhas da vida, meus amados irmãos, nós somos os verdadeiros culpados, porque Ele nunca, o nosso Deus, deixou de falar. Ele sempre continuou falando. A ausência de Deus na sua fala será quando a pessoa estiver no silêncio sem Ele. Aí vai vir a fala da consciência, que essa não morre, onde não tem mais jeito. Se Jesus vier hoje, eu não sei como está você. A consciência, meu amado irmão, ela permanecerá, só que será algo de arrependimento. Vou correr para as igrejas, mas não terá mais a presença do Espírito Santo, porque só quem terá esse direito de pronunciamento com a presença do Espírito de Deus serão as duas testemunhas. Não estou aqui com heresia, não estou te apresentando a palavra de Deus. E as duas testemunhas propagarão durante os 7 anos aqui nesta terra. Vão matar as duas testemunhas. Hoje, enquanto há tempo, é o momento de você parar para analisar e deixar a tua receita ideológica de lado
e passar a viver a receita da palavra do Eterno. Esta palavra, esta receita não tem nenhuma avaria. Não tem. Agora, o que eu venho aplicar, o que eu venho escrever de forma ideológica, tem agravantes e perigosas. Mas o que Deus registrou pela sua palavra, você nunca, jamais encontrará erros nela. Está caído? Ela te levanta. Está morto? Ela te dá vida. Está fraco? Ela te dá força. Está desorientado? Ela te orienta. Acai, assora, manda, rabacai. Está enfermo? Ela te cura. Está cego? Ela te dá visão. Está sem audição? Ela te dá audição. Está sem fala? Ela te faz uma pessoa ser porta-voz dele no meio dos homens. É a palavra do Senhor. É somente ela que tem a capacidade de capacitar os incapacitados. Está com sede? Ela sacia a tua sede. Está com fome? Ela sacia a tua fome. Está sem roupa? Ela te dá uma vestimenta pura, imaculada. Aleluia. Está sem vida? O teu sentido de vida, Ele passa a colocar um sentido de vida na tua pessoa. E tu passa a entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Fiquemos de pé em nome de Jesus de Nazaré. Semana que vem iremos, se Deus não mudar, porque semana retrasada Deus mudou, né? Mas semana que vem, se Deus não mudar ali, de novo, iremos falar sobre Boaz. Amém? Com o subtópico expansionismo e contracionismo. Que possamos estarmos aqui, meus irmãos, sexta-feira que vem, não esquecendo de domingo, Santa Escola Dominical, Santa Ceia, quarta-feira e sexta-feira que vem, em nome de Jesus. Amanhã, sim, de oração, isso? 5 da tarde. Eu quero ver se você de fato ouviu. A mensagem de hoje é desse jeito. Amanhã só vai vir para cá quem foi restaurado hoje. Quem não foi, vai continuar doente em casa, espiritualmente falando. Espiritualmente falando. De amarelo, a mulherada. Em nome de Jesus, né? Meus irmãos, vamos orar pela vida da missionária Silvia, que está em recuperação, tá bom?